E eu tenho uma coisa para dizer muito clara. A extrema-direita brasileira, que se diz patriota, não passa de patriotas de Araque, de pessoas que utilizam como base a mentira, que utilizam bonés de um presidente de outro país, que tem desprezo pelo Brasil e que está, muito provavelmente em breve, estará taxando absolutamente todas as exportações nacionais, o que vai prejudicar o agronegócio, o que vai prejudicar a indústria nacional, o que vai prejudicar justamente os empresários que, na sua grande maioria, apoiam essa lógica da extrema-direita e têm muita simpatia pelo diabão laranja. E é interessante que nós tenhamos essa realidade no nosso país e muitas vezes essa extrema-direita, patriota de Araque, que diz que está preocupada com o valor dos alimentos, mas que esquece que durante o governo Bolsonaro os alimentos aumentaram em 60%. Houve um aumento de 60% no preço do alimento. As pessoas faziam filas para comprar osso. E o dólar, que eles gostam tanto de falar também, Bolsonaro pegou a 13,97, entregou a 5,97. E o Paulo Guedes dizia que era bom, que o dólar tinha que crescer cada vez mais, que isso era muito bom para a balança comercial e para os interesses brasileiros. Então aqueles mesmos que na época do Bolsonaro votaram num presidente que aumentou em 60% os alimentos no Brasil, que votaram num presidente que pegou o dólar a 13,97 e entregou a 5,97, agora estão preocupados com a alta do dólar e com a alta dos alimentos. Essa mesma extrema-direita que se diz preocupada com a alta dos alimentos foi contrária na reforma tributária à retirada dos impostos sobre a cesta básica. Foi contrária à retirada da taxação dos alimentos importados para justamente baratear o alimento na mesa da classe trabalhadora, do brasileiro e da brasileira. Essa extrema-direita que mentiu, propagou uma falsa informação, uma fake news sobre o PIX, e assim eles vão criando narrativas e falsas polêmicas e trazendo informações equivocadas, entre aspas, para tentar desestabilizar um governo que, dentro de todas as suas limitações, tem apresentado grandes resultados para o nosso país. O mercado toda hora diz que estamos indo para o abismo. Errou 95% das vezes. 95% das vezes de erro. Imagina um policial que erra 95% das suas investigações. Imagina um médico cirurgião que 95% das vezes erra a cirurgia. Imagina um professor que 95% das vezes não aparece em sala de aula. É esse o mercado brasileiro que tenta de todas as formas tensionar, causar problemas para o nosso país, desmobilizar os investimentos e mesmo assim o Brasil foi um dos países que mais cresceu no ano de 2024 e um dos países que fez o maior ajuste fiscal. O segundo país, entre todos os países analisados, que fez o maior ajuste fiscal e equilíbrio nas contas públicas. E até isso eles mentem. Até sobre isso eles mentem. Quando o Lula diz que teria entrado na meta fiscal e só não entrou por causa dos recursos que de fato o governo federal enviou para o Rio Grande do Sul e não estava responsabilizando o Rio Grande do Sul em relação a isso, estava informando a população dos motivos pelos quais não conseguiu atingir, a extrema-direita veio dizer que o governo Lula estava responsabilizando o estado do Rio Grande do Sul. É uma vergonha o que nós estamos vendo. Nós precisamos de responsabilização, inclusive criminal, de pessoas que propagam mentiras deliberadas para desestabilizar o nosso país. E qual é a pauta do momento da extrema-direita moralista? Lei da ficha limpa. Querem o fim da lei da ficha limpa.
Essa extrema-direita tão preocupada com a moralidade e combate à corrupção, agora quer o fim da lei da ficha limpa e anistia para os criminosos que queriam dar um golpe de Estado no nosso país. Bom, estão seguindo o mesmo roteiro do Trump, que libertou um traficante condenado à prisão perpétua e libertou assassinos de policiais e pessoas que agrediram 140 policiais, deixaram 140 policiais feridos. O Trump foi lá, perdoou essas pessoas e em menos de 48 horas, um já tinha morrido em conflito com a polícia e outro estava preso novamente cometendo crimes contra a polícia. É uma vergonha. Muito obrigado.